esse amor. Você pode ser grato por tamanho amor. Você pode agradecer por Jesus naquela cruz. Ah, Deus. Levante sua voz. Levante sua voz em gratidão, em reconhecimento, em louvores. Louvores, louvores, louvores. Ao justo que morreu pelos injustos. Ao santo que morreu pelos pecadores. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Mas porque Ele muito nos amou. Porque Ele muito nos amou. Ele foi o nosso substituto. Oh, obrigado, Pai. Nós levantamos as nossas mãos diante da Tua presença. Nós ansiamos no nosso coração que a Tua vontade prevaleça nesta noite. Em tudo que vai ser dito. Em tudo que vai ser feito. Que a Tua vontade somente prevaleça sobre as nossas mentes, corações e corpos nesta noite. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Você pode dizer ao Senhor no seu lugar: Jesus, o Senhor se deu por mim. Eu declaro nesta noite que a minha vida é tua. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Você pode consagrar a sua vida ao Senhor. Você pode desejar que a vontade de Deus, a vontade que Ele tem para a sua vida possa se materializar, possa se manifestar. Senhor, nós temos desejo de vivermos a tua vontade. Nós temos o desejo de vivermos a plenitude. Nós temos o desejo de ter a nossa vida totalmente preenchida. Totalmente preenchida, Senhor. Só o Senhor é capaz de nos dar a plenitude da qual tanto ansiamos, a qual tanto buscamos. Não existe nenhum outro, nenhuma outra pessoa, nenhum outro lugar, nenhuma outra coisa, nenhum outro prazer, nada, absolutamente nada pode preencher o vazio que há no nosso coração, a não ser o nosso Deus. Nós desejamos ouvir a Tua voz nesta noite. Nós te pedimos, Senhor, fala. Fala porque como Teus servos e filhos nós temos o prazer em ouvir a Tua voz. Eis-nos aqui, alcança-nos conforme tudo quanto planejastes, que o Teu propósito se cumpra nesta noite exatamente como sonhastes. Esse dia nasceu no Teu coração, esse dia foi marcado na Tua agenda, e nós estamos aqui, Você pode dizer comigo, diga, fala, Senhor. De todo o seu coração deseja isso, diga, fala, Senhor. Porque eu vim para este lugar para ouvir a Tua voz. Diga, Senhor, eu estou disponível para ouvir a Tua voz e ser ministrado pelo Teu amor. Em o nome de Jesus, esta é a minha oração e o meu desejo. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu queria que você procurasse 5 pessoas para você dar um abraço nela, nele, dar um aperto de mão, dizer seja bem-vindo. Aleluia. Pelo menos com 5 pessoas faz isso. Obrigado, Pai. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Nós oramos para que você pudesse chegar neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Assim que você falar com as pessoas, você pode ir tomando seu assento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom.
Eu disse: o Senhor é bom. Quem está aqui pela primeira vez, dá um tchau para mim. Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Então, para nós é uma alegria, uma honra ter a sua vida neste lugar. Ver você chegar até aqui. Saiba que nós oramos por você. Houveram pessoas neste lugar que jejuaram por você. Pessoas de fato comprometidas. Para que você tenha um encontro com a palavra de Deus nesta noite. E a sua vida possa ser transformada. Amém. Então, queridos, quero dar as boas-vindas também às pessoas que nos acompanham na internet. Certamente o Senhor vai falar contigo. Seja um canal de Deus para compartilhar esse culto com outras pessoas. Nesse momento eu queria começar com uma pergunta. Todos nós que estamos aqui temos um pai biológico, um pai de criação. É possível que tenhamos pessoas aqui que nem conheceram o seu pai biológico, mas foram criadas por alguém. Eu queria te perguntar, qual é o nome do seu pai? Responde para mim. Mais uma vez, vamos tentar. Qual é o nome do seu pai? Qual? Teve pessoas que não falaram. Interage. Qual é o nome do seu pai? A pessoa que você considera o seu pai terreno, qual é o nome do seu pai? Ok. Coloca para mim a imagem. Pai. Quando esse nome é falado para você, pai, papai, painho, qual é a lembrança que você tem? Quais são os sentimentos que vêm para o seu coração? Quando você escuta o nome pai, quais as lembranças que vêm para você? Lembranças boas, lembranças ruins, dor, abandono, abuso, agressão, solidão, vazio, ausência, alegria, plenitude, presença, amor, carinho, empenho. Quais são os nomes que acompanham o nome Pai? Eu sei que se nós pudéssemos ter aquelas bolinhas que surgem nos desenhos, quando alguém está pensando alguma coisa, aquelas nuvens de pensamentos, eu poderia ler muitas mensagens aqui. Algumas de alegria, outras de dor e muita dor. Eu sei que nós estamos vivendo uma geração onde os pais estão ausentes. E eu acredito que a maior dor é você ser órfão de pai vivo. Porque alguém que se foi não tem mais o que fazer, mas alguém que está simplesmente decide não fazer.
quem é o seu pai para você? Esse nome, ele me veio muito forte enquanto eu orava por esse culto, enquanto eu meditava naquilo que iríamos ouvir, isso me veio tão forte. Com um senso de carência, com um senso de ausência, com um senso de dor, com um senso de falta. E sabe, pesquisando um pouco sobre isso, eu gostaria de te dar algumas estatísticas, para que você perceba o quanto é letal a carência, a ausência de um pai. Um estudo americano foi feito, e nesse estudo foi descoberto que, no tocante a drogas, 279% de filhos sem pai tem mais propensão a transportar armas de fogo e usar drogas. Eu disse 279% de maior probabilidade para alguém que foi criado sem pai, com a ausência do pai. Se tem uma probabilidade de 279% a mais de que essas pessoas se envolvam com arma de fogo, uso, transporte de arma de fogo e uso de drogas. Sobre a escola, filhos sem pais têm aumentado em 2 vezes a propensão a repetir de ano. Sobre detenção, encarceramento, 70% dos jovens em centros de detenção juvenil vêm de lares sem pai. Sobre gravidez precoce, aumenta-se em 7 vezes as chances de engravidar na adolescência. Isso para meninas sem pais, sem pai. Sobre a pobreza, aumenta-se em 4 vezes as chances de viver em extrema pobreza. Alguém que foi criado sem pai. Sobre problemas emocionais, aumenta-se, eleva-se os níveis de agressividade, falta de respeito às autoridades, estando essas pessoas criadas sem pais, mais propensos a desenvolver problemas e comportamentos emocionais como depressão e ansiedade. Sobre o crime, a falta de uma figura paterna é uma influência maior do que a social para que um adolescente chegue ao crime. Sobre maus tratos, aumenta em 8 vezes a probabilidade de maus tratos em crianças que são criadas sem o pai, o homem, a figura paterna. E por fim, sobre abuso, aumenta-se em 10 vezes a chance de uma pessoa que não tem o pai ser abusada sexualmente. Sobre homoafetividade, a ausência do pai faz com que elevem-se os níveis de carência e dependência. E isso acaba acarretando em relacionamentos homoafetivos. Por falta de não ter a figura paterna presente. Quando eu olho para isso, para essas estatísticas, que são algumas apenas, existem muito mais. Mas quando eu olho para isso,
eu lembro da minha vida, da minha realidade. Talvez você não conheça a minha história, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha me ouvido falar um pouco sobre aquilo que eu passei, aquilo que eu vivenciei. Ambos, nós dois, fomos criados sem o pai. O pai de Júnior foi assassinado a facadas em um bar, quando ele tinha 6 anos de idade. E o meu pai foi viver uma vida devassa com outras mulheres, quando eu tinha 6 anos de idade. Nós dois temos essa triste afinidade, ausência paterna. Eu lembro que quando eu comecei a entender o que era um pai, sabe, ter o entendimento, a questão cognitiva clara do afeto, do amor, da presença, do carinho, dos presentes. Eu lembro que eu posso dizer, falar de mim, o meu pai era o meu grande amor. Eu era uma menina, como qualquer outra, que tinha uma família que não era perfeita. Porque não existem famílias perfeitas, mas existem famílias felizes. E você está em um lugar de famílias fortes. E eu me lembro quando eu comecei a entender desse amor, a desfrutar desse amor, não mais agora como um bebê, mas com uma percepção do que era aquilo. E eu lembro que foi pouco tempo, porque o meu pai, ele passava a semana inteira trabalhando fora e ele só chegava em casa nos finais de semana. E eu lembro que quando o painho chegava, nós criávamos cachorros. E quando o painho chegava, o cachorro tinha um faro e um ouvido potente. Quando ele ouvia o barulho do carro do meu pai, eles corriam para a porta. E ficavam assim com as patas. E eu e meu irmão não tínhamos essa percepção de discernir qual era o barulho do carro do meu pai, mas nós seguíamos o cachorro. E ficávamos lá na porta, painho chegou, painho chegou, painho chegou, painho chegou, painho chegou. Até que ele pudesse abrir a porta. E quando ele abria a porta, o cachorro e eu e meu irmão, nós saltávamos em cima dele, abraçávamos e começava a festa. Eu posso descrever esse encontro de finais de semana com o meu pai com uma frase: painho chegou, a festa começou. E eu era uma criança feliz, muito feliz. Embora hoje saiba que os meus pais viviam em conflito, eles não deixavam transparecer aquilo para nós de uma maneira tão evidente. Na medida do possível, eles tentavam nos proteger dos conflitos. Logo, eu tinha a visão de que meu painho era perfeito. Até que quando estava se aproximando minha festa de aniversário de 6 anos, eu me lembro como hoje, eu tinha as melhores botas nos pés, meu cabelo estava cheio de cachinho, A roupa, minha mãe tinha ido para uma outra cidade para comprar aquela roupa. Era uma roupa extremamente cara e bonita. Meu pai era um homem bem de vida, nossa família provava do melhor. Eu lembro que com essa idade eu tinha uma moto. Sabe aqueles carrinhos que as crianças vão no shopping e o pai fica dirigindo? Meu irmão tinha um daquele, não elétrico, mas ele fazia assim com os pés, com um pedalzinho que tinha dentro e um carro andava. Era um carro grande, vermelho. E a minha era a moto, ó. Eram brinquedos extremamente caros. Nós tínhamos o melhor, nós tínhamos as melhores roupas, nós tínhamos as melhores comidas.
nós tínhamos tudo, nós éramos crianças felizes. E falando de mim, eu posso dizer que eu fui uma criança feliz, até que. Porque nessa festa de aniversário, onde eu estava com as melhores roupas, a melhor sainha, a melhor blusinha, aquele verde exército, um cabelo cheio de cachinho, com um blanche nas bochechas. Eu lembro que dias antes, manhã chamou a mim e meu irmão e disse: Rosinha e Romildinho, mamãe quer fazer uma reunião com vocês. E ela disse: eu quero avisar que o último dia que Painho vai estar com vocês é no aniversário de Rose. Depois disso, Painho vai embora. E agora serão só nós três. Eu não entendi o que estava acontecendo. Meu pai era perfeito. Se você olhar o meu álbum de fotos, você vai ver aquela carinha triste, sem esperança. Eu tenho uma única foto com meu pai do meu aniversário de 6 anos. E tenho muitas outras fotos, mas em nenhuma delas eu estou sorrindo. Porque o meu herói estava sendo tirado de mim e eu não sabia o porquê. Hoje, você ser um filho sem pai é quase que 100%. Hoje é raro, infelizmente, uma criança ela estar com um pai biológico e a mãe biológica. E eu me lembro que eu me vi um complexo de inferioridade. Era uma dor tão grande. Eu não sabia como lidar com aquilo. Eu só sabia que era como se o meu mundo, agora ele fosse preto e branco. Todo colorido tinha ido embora. Todo riso tinha ido embora. Toda festa tinha acabado. Nada mais fazia sentido. Porque o meu herói partiu. Nós comíamos do bom e do melhor. Mas quando meu pai se separou da minha mãe, ele disse na cara da juíza que não daria nada para nós comermos. E aí minha mãe, para não voltar para a casa dos meus avós maternos, nós ficamos perambulando por algumas casas, porque ela não aguentou ficar dentro da casa que nós vivíamos durante essa trajetória como família completa. Houveram algumas circunstâncias e nós acabamos saindo daquela casa, embora fosse uma casa própria, e nós fomos morar em casa de aluguel. Eu me lembro que eu e meu irmão éramos revoltados. A gente tinha pouco móvel, não tinha muita coisa. Manhã estava tentando sobreviver, manhã só fez até a 6ª série. Não dava nem para trabalhar porque ela não tinha completado os estudos. E nós ficamos mendigando alguma coisa do nosso pai para ver se ele nos dava. E essa trajetória foi uma trajetória de muita dor. Eu me lembro que na escola eu não conversava mais, eu não sorria mais, eu não brincava mais. Eu me tornei uma criança totalmente introspectiva. As minhas notas despencaram. E aquilo era só um reflexo da grande tristeza que eu tinha de ver a minha família desabar. Eu e meu irmão éramos revoltados e a gente não sabia como colocar aquela revolta para fora. E eu me lembro que tinha uma parede em uma das casas que nós alugamos, a parede que dividia a sala de estar dos quartos. E nós enchemos aquela parede de catuta. A gente tirava do nariz e botava lá.
Tirava do nariz e botava lá. Tirava do nariz e botava lá. Era uma parede cheia de catota. Teve outra época que a gente começou a descascar as laranjas e a jogar para ver se elas enganchavam, e a gente ficava fazendo aquilo. Uma dor. Reunião de pais na escola, eu não tinha ninguém. Naquela época, ser filha de pais separados era uma vergonha. Tinha criança que não queria brincar com você porque as mães diziam: ela é filha de pai separado. Não é uma boa influência para você. E nem com quem brincar nós tínhamos. Meu avô entrou nisso tudo com minha avó. E eles nos trouxeram para dentro da casa deles. Ali moravam eles dois e algumas filhas deles, irmãs da minha mãe. Eu lembro do dia que meu avô, porque nós chamávamos ele de vovô. Vovô, vovó, vovô, vovó. Ele disse: a partir de hoje, vocês não vão mais me chamar de vovô. Vocês vão me chamar de pai. Vocês têm um pai. Mas vovô em nada se comparava ao meu pai. Aquilo que o meu pai era, o carinho, ao abraço, a presença. Era aquela coisa distante. Nós tínhamos alguém para chamar de pai. Mas na prática, embora fôssemos protegidos por eles, supridos por eles, não tínhamos aquele afeto de filho com pai. E o tempo passou, minha mãe começou a adoecer, e os médicos não descobriram o que ela tinha, e um familiar nosso disse: Amara, eu vou te levar para o centro de Umbanda, lá na Coab. Vão descobrir o que você tem lá. Chegamos lá, eu tinha por volta de 8 anos de idade quando isso aconteceu. Quando nós chegamos lá, aquelas entidades baixaram e disseram que a minha mãe tinha sido vítima de um trabalho. A mulher que o meu pai estava com ela naquela ocasião tinha feito um trabalho para minha mãe, para que a minha mãe morresse. Ela tinha pego um sapo, ela tinha escrito o nome da minha mãe completo, colocado dentro da boca do sapo e costurado a boca do sapo e levado o sapo para o cemitério, para que assim como o sapo morresse, minha mãe começasse a morrer. Estava morrendo, minha mãe começasse a morrer dentro de casa. Quando nós chegamos lá, foi pago um valor, aquele trabalho foi desfeito, minha mãe recobrou a saúde e nós ficamos gratos. E só eu passei 10 anos na Umbanda servindo entidades. Aquele lugar era um refrigério para mim. Quando aquelas entidades baixavam e nós pedíamos alguma coisa, eu me sentia suprida. Eu me sentia amada de alguma forma. Particularmente eu posso falar de mim. Essa carência, essa ausência do meu pai trouxe muitas lacunas emocionais. E eu comecei a pensar: eu preciso de um homem, eu preciso de um homem, eu preciso de um homem, eu preciso de um homem para me abraçar, eu preciso de um homem para estar comigo, eu preciso de um homem, eu preciso de um namorado, eu preciso de um noivo, eu preciso de um marido. E eu comecei a endoidar por isso. E sabe, eu fiz muitos trabalhos para Pombagira, para poder conseguir um homem, conseguir um homem, conseguir um homem. E eu pensava, aquele complexo enorme de inferioridade, eu me achava horrível. Eu era uns 14 quilos mais magra do que eu sou hoje. Eu me achava feia, branca demais. As crianças na escola me chamavam de enferrujada porque eu tenho vários sinais na pele. Muito sofrimento.
Quantas vezes eu saí da escola correndo para ir para casa, porque os meninos queriam bater em mim. E eu não tinha ninguém para dizer, o meu pai vai vir aqui. Aquilo era o maior desejo meu, ter alguém que me protegesse. Meu pai casou com outra mulher. Nunca saiu da vida de prostituição, de adultério. Esse ciclo vicioso. Tudo que ele dava a nós era os materiais escolares do final do ano. E um CD quando eu pedia a ele uma vez por ano. Um CD original. E aí eu tinha alguns CDs de Claudinho Bochecha, Zezé de Camargo e Luciano. E tomei a fazer trabalho para os homens que eu me agradava. Quando eu me agradava de um, eu dizia isso. Teve um namorado que eu tive, que um namorado à distância, ele morava numa cidade longe. E aí a gente botava aqueles cartões de telefone, quem lembra, no orelhão. E eu pagava caro por aquilo, para poder se comunicar, uma dependência emocional. Até que aquele rapaz, ele muito envolvido em estudar para passar em medicina, ele decidiu acabar o namoro e eu comecei a fazer um monte de trabalho para Pombagira, para poder aquele rapaz, ele voltar para mim, até que chegou o dia que ele me ligou e ele disse, Rose, eu estou ficando doido. Eu estou ficando doido porque eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais comer, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais estudar, só pensando em você. E eu sei que o nosso relacionamento não é algo para ser levado adiante. Ele era muito centrado, muito católico, uma pessoa bem séria. Quando ele disse assim, eu estou ficando doido porque fazem muitos dias que eu não consigo dormir. Aí eu fiquei com medo e parei de fazer trabalhos. E aquela dependência emocional. Perfume consagrado a Pombagira eu usei para atrair homem. Mas, sabe, tudo isso não era porque eu queria um homem. Eu não conseguia interpretar aquela lacuna que eu tinha. Na verdade, eu queria um pai. E eu só descobri isso quando o Senhor, com mão forte, me arrancou da Umbanda. Quando eu tive uma experiência no dia da festa de Pombagira, que eu ouvi a voz de Deus falando comigo no terreiro, perguntando o que era que eu estava fazendo ali. Quando eu ouvi aquela voz, que eu procurei ao redor, que eu vi que não tinha ninguém falando comigo, naquele momento estava acontecendo o sacrifício de animais. Os cavalos, que são as pessoas que incorporam, tinham levado galinhas pretas para consagrar as pombagiras. Existiam vários homens e mulheres ali possuídos naquele salão, com vestidos vermelhos e pretos, rodantes, grandes. Aquele cheiro de cachaça, de bebida, de perfume doce. E nessa festa, enquanto eu estava assistindo aquelas pessoas beberem sangue fresco de galinha, o pai de santo pegava, despenava o pescoço e entregava. Quando ele passava a faca, a entidade estava aqui para pegar e chupar todo o sangue fresco daquela galinha. E depois que a galinha já estava toda mole, eles soltavam para o outro lado, saía rodando no salão. Nesse ambiente eu ouvi a voz de Deus, que disse, o que é que você está fazendo aqui? Depois de procurar e ver que não tinha ninguém falando comigo, que aquela voz era uma voz de algum lugar. Quando eu voltei para assistir o espetáculo, esqueci da voz, procurei, não achei, não tinha ninguém falando comigo. Quando eu voltei os meus olhos dentro do meu coração, eu tinha uma única certeza: isso não são espíritos que voltam quando as pessoas morrem, isso é demônio. Como é que você segue uma religião por 10 anos, você é apaixonada por aquilo, você é intensa. Eu dava o meu melhor, a minha melhor champanhe, o meu melhor cigarro, a melhor cachaça. Eu fazia o meu melhor. Tudo tinha que ser virgem. Se fosse faca era virgem, se fosse prato era virgem, se fosse uma panela era virgem, se fosse na mata tinha que ser virgem, se fosse na água tinha que ser água corrente, porque ninguém tinha se lavado ali, era uma água que constantemente estava passando, tudo a primícia.
E só abrindo parênteses, e saber que hoje crentes não são capazes de dar a Deus 10% do que ganha. Sabe aonde eu aprendi a ofertar e ofertar o meu melhor em qual religião? Na Umbanda. E se eu não desse o meu melhor, eu era machucada, eu era punida pelas entidades. E hoje nós encontramos um monte de gente dentro da igreja que diz assim: se der, eu dou. E aí eu te pergunto, por que toda religião tem oferta? Já se perguntou? Sabe por que toda religião tem oferta? Porque oferta move o mundo espiritual. Quando uma oferta é dada a alguém, no mundo espiritual aquilo é recebido. Que possamos entender o valor de um momento de recolhimento de dízimos e de ofertas. E quando eu saí dali, eu fui para a igreja católica. Ingressei na Crisma, conheci alguns jovens, mas tive contato com um exemplarzinho pequeno que falava sobre imagens de escultura. Tinha um monte de versículo naquele livrinho pequeno, e eu comecei a conferir, porque eu não acreditava que aquilo era verdade. Eu comecei a conferir com a Bíblia que tinha lá. E eu comecei a conferir, e eu comecei a perceber que de fato tudo aquilo estava na Bíblia, até que eu me senti atraída, não fui convidada, eu me senti atraída a ir para uma igreja evangélica. Eu trabalhei com um crente quase 8 anos da minha vida. E antes de me converter, ele nunca me convidou para ir para a igreja. E eu sabia a igreja que ele frequentava. Eu sabia que ele era diácono na igreja, mas ele nunca me chamou. Eu só precisava de alguém que me estendesse a mão. Se você teve alguém que te trouxe hoje, é porque essa pessoa te ama muito. Ela se importou com você, ao ponto de te trazer para um ambiente de vida, de cura, de restauração e de milagres. E quando eu cheguei naquela igreja, eu me lembro como se fosse hoje. Eu comprei uma saia branca aqui, abaixo do joelho. Porque eu sempre tive a ideia de que quem é crente se veste decentemente. Então eu não queria mostrar nenhuma parte do meu corpo. Então eu me preparei para ir para a igreja. Comprei uma blusa preta de manga, de linha, me lembro como hoje. Uma saia, não era curta não, era abaixo do joelho. E eu disse: quais são os dias de culto na sua igreja? Ele disse o dia, e no dia de semana eu fui. Cheguei lá com aquela roupa de crente. Fiquei na última cadeira daquele culto. Bem pouquinha gente na igreja. E naquele dia tinha um pregador de fora, que eu não fazia ideia de quem era. Não me pergunte nada do que aquele homem disse, que eu não me lembro. Eu só me lembro de uma coisa, quando ele disse no final: quem aqui quer entregar a vida a Jesus? Eu fiz assim. E depois eu fiquei pensando: quem levantou meus braços? Porque foi algo tão instantâneo, tão rápido. E alguém me pegou porque eu chorava muito. Alguém me pegou, umas irmãs me pegaram para me levar lá para frente, para que ele pudesse orar por mim. E quando aquela oração foi feita, aquela carência, aquela ausência, eu preciso de um homem, eu preciso de um homem, eu preciso de um homem, eu preciso de um homem. Naquele instante eu percebi que tudo que eu precisava era de um pai. E eu tinha achado ele. Sabe como, quando você se sente como se você fosse um pote cheio, que não dá espaço para mais nada?
Foi uma alegria, uma plenitude. Eu encontrei Ele. Ele me encontrou. E isso fazem mais de 20 anos. Eu nunca me desviei, nunca esfriei. Porque eu passei a entender que eu podia viver sem tudo, menos sem Ele. Que tudo podia acabar, que tudo podia ir embora. Mas eu precisava dele. E aí Deus começou a construir em mim o que é um pai. Porque quando alguém dizia assim, Deus é seu pai, eu dizia, quê? Quando alguém dizia, Deus é seu pai, a minha mente fazia assim. Me levava para a carência, para a ausência, para a solidão, para a dor, o desprezo, o desamparo, a ausência de alegria. Eu dizia, não, Deus é Deus, Ele é o Criador. Pai não. Até que, dia a dia, aquela construção deformada de paternidade começou a ruir. A ruir. E aquilo desmoronou. E uma nova versão, uma nova visão, o que de fato era paternidade, começou a ser construído no meu coração a partir do momento que eu comecei a ler a palavra, a ouvir a palavra, porque a palavra é a palavra do meu Pai. Quando alguém dizia assim, saia do seu lugar e abrace seu irmão, eu tinha ódio. Eu pensava assim, esse povo do louvor é muito folgado. Porque eles mandam a gente sair do lugar da gente, porque não é eles que vão sair do lugar deles, entendeu? Eles ficam ali em cima e diz, saia para abraçar. É uma presepada isso. E me mandasse fazer tudo, menos abraçar. Eu tinha dificuldade de abraçar. Eu nunca tinha ouvido o eu te amo do meu pai biológico. Eu nunca tinha ouvido o eu te amo da minha mãe, nem de nenhum familiar meu. Quando o Senhor me alcançou, a primeira coisa que Ele disse para mim, eu te amo. Eu te amo. Eu não sei quais são as lacunas, as dores, as marcas, as cicatrizes, as feridas que você tem quando escuta esse nome Pai. Eu só vim te dizer hoje, a maior de todas as verdades, você não é órfão. Você não é órfão. Baixa as luzes. Fique de pé as pessoas que têm essa lacuna, têm essa lembrança ruim do seu pai. Fique de pé, ninguém está olhando para você. Fique de pé. Se não é você, feche seus olhos e comece a orar por essas pessoas. Eu sinto a sua dor. Mas eu quero te dizer,
Grupo de música pode vir, eu quero te dizer. Com seus olhos fechados, escute isso, eu quero te dizer. Que eu encontrei o Pai. Ele me abraçou, me alimentou, nunca deixou nada faltar. Sarou minhas feridas, preencheu o vazio que eu tinha no coração. E como alguém que foi curada, eu posso te dizer, tem cura hoje para você. Vocês podem cantar a última música que vocês ministraram? Você que ficou de pé, levante confortavelmente as suas mãos. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei a perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Você tem Ele. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Eu queria que algum homem de Deus, cheio do Espírito Santo, se levantasse e desse um abraço de pai nos homens que estão de pé. Vá, deixe Deus usar você. Que a compaixão de Deus. E as mulheres que estão de pé, eu queria que mulheres cheias do Espírito Santo se levantassem e abraçassem as mulheres que estão de pé. E eu queria que você recebesse esse abraço como se fosse um abraço do seu pai.
Um abraço do seu Pai. Um abraço do seu Pai. Um abraço do seu Pai. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você para transmitir vida a essa pessoa, para transmitir cura a essa pessoa. Deixa Deus te usar. Ah, deixa Deus te usar. Só tem você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Deixa Deus usar você. Eu vaguei o mundo lá fora, Cura, cura, cura. Cura, 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 cura. Cura, 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 cura. eu tenho você. Só faltava eu perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Fique de pé e adore a esse Pai de amor. Eu tenho você. Você tem Ele. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você.
tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Papai, papai, Abba pai, Abba Eu pai, tenho papai, você. papai, Abba pai. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Só faltava eu perceber. Deixa eu te dizer. Deus mudou a minha sorte. Quando essa lacuna da paternidade foi preenchida pelo Abba pai, paizinho, papai. O pai melhor do mundo. Aquele que disse: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, mas eu, seu pai, não me esquecerei de você. Quando eu deixei ele entrar, quando eu fiz aquela oração após levantar as minhas mãos depois daquele apelo, quando me trouxeram à frente e eu confessei com a minha boca, eu verbalizei que Jesus era o Senhor da minha vida, aquele vazio ele foi preenchido. O Espírito Santo entrou no meu coração. Eu recebi o amor do meu Pai. E aquela lacuna que eu tinha de um homem, cessou completamente. Ao ponto que depois que eu entrei naquele ambiente de igreja, muitos rapazes, muitos homens de Deus chegaram para mim para tentar namorar comigo e eu não queria. Isso era inimaginável para alguém que era desesperada como eu. Agora eu olhar para aqueles rapazes, eu não quero, porque eu estou plena, eu estou cheia, eu estou completa. Eu não tenho mais falta de nada. Eu descobri que a minha carência não era de um homem. A minha carência era de um pai. Eu lembro que eu disse ao Senhor: Senhor, pelo menos por um ano, eu não quero ninguém. E depois de um ano, Deus abriu os meus olhos e fez com que eu percebesse que naquela igreja pequenininha tinha um homem da minha vida. Ele cuidou de mim. Ele me protegeu. Tudo que eu não tive, Deus levantou ele para me dar. Tanto amor. Um dia Júnior orou a Deus e disse: Pai, deixa eu cuidar dela. E Deus disse: deixa o filho. Não vai ser fácil. Mas eu tenho um propósito para vocês dois. Me converti no ano de 2003. Casamos no ano de 2005. 17 de setembro de 2005. Com 2 anos depois, estávamos pastoreando nossa primeira igreja. Hoje temos 19 anos de casado.
E ei, o diabo disse para mim: você pode pregar sobre tudo, menos sobre família, porque eu destruí a sua. Deixa eu te dizer, aquilo que era a minha dor, hoje é o meu troféu. Não, o casamento dos meus pais não foram restaurados. Mas milhares de casamentos já foram restaurados. Porque Deus me levantou nessa nação como uma mulher que aonde passar terá uma família curada, restaurada e sarada. Porque no lugar da vergonha, o seu Pai pode te dar dupla honra. Na área que Ele te machucou, você vai se levantar em Deus para machucar Ele. Os propósitos, as mentiras, os enganos. E olha o que o Senhor fez. Ele mudou a minha sorte. E o meu Pai é o seu Pai. O meu Deus é o seu Deus. Olhe para aquilo que o diabo diz que não tem mais jeito, com esperança. Porque Deus é o Deus que dá jeito naquilo que não tem jeito. Eu estava assistindo o culto com um pastor de domingo passado, que nós não estivemos aqui na igreja. E eu comentei com o Júnior. Júnior, essas pessoas são cartas do nosso ministério. Paulo, Poli, Gabi, Danilo, Eliane, Bruno, Aninha, Walter, Silvana, Eliano, e tantos outros que eu poderia citar. Nós estávamos como pais babões, olhando e dizendo: por causa também do nosso sim, eles estão de pé hoje. Júnior, eu disse: Júnior, eles estão de pé. Eles estão de pé. Casamentos aconteceram. Quem de verdade chegou nessa igreja com casamento capengando e foi restaurado nesse lugar? Levante a mão. Sabe o que é isso? Deus é capaz de pegar um dodói, uma ferida, uma lacuna, curar ela e levantar com uma bandeira de que o Deus que fez é o Deus que faz. Como estaria a sua vida se não fosse essa casa? Como estaria a sua família se não fosse essa casa? Onde você estaria se você não tivesse encontrado esse lugar? Eu sei que o meu Redentor vive.
E Ele já se levantou em muitas vidas aqui. Eu vi Pablo tocando aquela bateria e eu disse, meu Deus. Eu vi Pedro tocando esse teclado e eu disse, meu Deus, aonde essas crianças estariam se não fosse a boa mão do Senhor, queridos? Você não tem ideia. O Deus de toda restauração. O Deus que é Pai. E não desistiu. E nunca vai desistir. Nem de mim, nem de você. Feche seus olhos. Ora, igreja. Eu queria, assim como um dia perguntaram a mim naquele culto, quem quer receber Jesus como seu Senhor? Eu levantei a mão ligeiro. E eu disse, eu quero. Se você está aqui hoje, com os olhos fechados, todos com os olhos fechados, ninguém está olhando para você. Se você está aqui hoje e você gostaria de, assim como eu fiz, entregando minha vida a Ele, ao meu Pai, e perceber que nenhuma festa que eu tinha ido, nenhuma bebida que eu tivesse bebido, nenhum prazer que eu tivesse tido foi realmente capaz de preencher o meu coração, até que Ele entrasse. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Se nessa noite você gostaria de abrir a porta da sua vida, para que esse Pai de amor pudesse entrar, assim como eu dei um sinal com a minha mão, dê um sinal com a sua, aonde você estiver. E nós iremos estar orando por você. Se você está aqui e você sabe que você precisa dele, se você tem essa consciência que ele é o único que pode preencher o vazio do seu coração, dê um sinal com a sua mão, o mais alto que você puder, e nós iremos orar por você. Já tem uma vida sendo trazida aqui para frente. Aonde está a segunda vida que vai entregar-se a Jesus? Está aqui. Aonde está a terceira vida que vai entregar-se para Jesus? Se é você, dê um sinal com a sua mão. Se você não conseguir vir sozinho, peça ajuda a alguém. Diz, mulher, eu quero ir lá. Rapaz, eu quero ir lá, mas eu não estou conseguindo. Você pode me levar lá? Se essa pessoa disser que sim, traz ela. Traz ela. Você que convidou alguém, eu quero que você vá até essa pessoa agora. Tem gente que não consegue vir sozinho. Eu quero que você vá até ela e faça esse convite pessoal. Esse convite pessoal. Esse convite pessoal. Vamos, se você convidou alguém, saia do seu lugar e vá até essa pessoa. Ou talvez você nem convidou, mas você sabe que ela precisa estar aqui. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Vá até ela, se mova para que ela possa ser trazida até esse ambiente. Enquanto nós cantamos o refrão dessa canção, você vai se mover do seu lugar e você vai trazer pessoas para esse altar, porque tem gente que não consegue vir sozinha, mas ele e ela vai se render e vai chegar a esse altar, queridos. Vamos declarar essa canção e deixa Deus te usar. Oh.
de perder tempo e venha. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Venha! Eu tenho você. Venha! Venha! Eu tenho você. Venha! Talvez um dia você já tomou essa decisão, mas você se afastou. Deus está te chamando de volta. Assim como aquele pai do filho pródigo que não desistiu dele, Deus não desiste de você. Se você está aqui um dia tomou essa decisão, mas por algum motivo se afastou, saia do seu lugar com ousadia e venha aqui à frente. Rose, por que eu preciso ir aí à frente? Porque eu não posso fazer isso no meu lugar. A morte de Jesus naquela cruz, queridos, foi uma morte pública. Como ouvimos aqui no primeiro culto, ele não morreu dentro de um quarto, ele não morreu dentro de uma sala. A morte dele foi uma morte pública. E sabe, eu e você publicamente precisamos dizer sim a ele. Está vindo a quarta vida! Vem! 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 Ele está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para te receber. Rose, eu acho que o que eu cometi contra Deus não tem perdão. Mentira! Venha! Ele te perdoa! Mas não encontrei. Venha! Agora Venha! eu tenho você. Venha! Aonde está a quinta vida? Eu tenho você. Aonde está a quinta vida? Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Você não é órfão! Você não é órfão! Você não é órfão! Ele é o seu Abba, o seu Pai! Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Pela última vez, há mais alguém hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Ele? Se é você, nós estamos te esperando. Eu declaro todas as amarras caindo por terra, toda mentira sobre sua mente caindo por terra, e você livre para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se é você, você está livre agora, venha. Você que nos escuta pela internet, se você quer receber Jesus ou está afastado dele e quer voltar,
Coloque nos comentários, eu quero. E nós iremos entrar em contato com você. Podemos orar por essas pessoas? Há mais alguém? Amor, por favor, vem cá. Nós temos 4 vidas no altar. Eu acho que você não escutou isso. Nós temos 4 vidas no altar. Eu acho que você não escutou isso. Tem festa nos céus. Nós temos 4 vidas no altar. Oh. Aleluia. Vocês que vieram aqui na frente, mesmo com os olhos fechados, se você voltou ou se aceitou Jesus pela primeira vez, ora comigo dessa maneira. Eu vou falar algumas palavras e vocês repetem, amém? Digam assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te entrego a minha vida. Eu te recebo como meu Senhor, meu dono e meu Salvador. Me arrependo dos meus pecados e reconheço que eu preciso do Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo e faça morada no meu coração, porque eu decido viver para Deus. Me revele o meu propósito, porque eu quero te servir com a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus, amém. Vocês podem estender para cá as mãos, igreja. Pai, nós queremos concordar com essa decisão. A sua palavra diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A sua palavra diz, Pai, que aquele que nasce de novo pode ver o reino de Deus e pode entrar no reino de Deus. Nós declaramos, Pai, o novo tempo sobre a vida dos nossos irmãos. Eles crescerão, eles entenderão o seu plano e o seu propósito, eles serão nutridos e fortalecidos por Tua palavra, eles serão cheios do Teu Espírito Santo, e eles viverão, Pai, para o louvor da Sua glória, e os melhores dias da vida deles. Nós declaramos isso sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Quem crê e concorda? E eu queria que eles pudessem virar para a igreja, por favor, agora, e vamos honrá-los com a salva de palmas. Podem virar. Sejam bem-vindos à família de Deus. Glória a Deus. Amém? Vou pedir para vocês acompanharem esse casal aqui. Cadê? Estão aqui. Pode acompanhar eles aqui nessa salinha.